Antigamente, quando a gente falava em estudar astrologia, especialmente astrologia védica, a gente tinha uma relação de mestre e discípulo. A pessoa frequentava uma escola de astrologia e quando você frequenta uma escola, isso tem a vantagem de você fazer parte de um ambiente intelectual. Você tem seus colegas, você tem seus professores e o estar ali te estimula aquela troca, a informações, estar sempre pensando sobre o assunto. Só que essa não é a nossa realidade. Mesmo para alguém que frequente um curso de astrologia hoje em dia, esses cursos não têm uma duração tão longa ou parte deles é feita online. Então, o aluno de astrologia de hoje precisa dedicar muito tempo a um estudo solitário. E é disso que eu vou falar. Então, em primeiro lugar, o que eu recomendo? A gente sempre sabe que a primeira fonte de estudo do astrólogo é o seu mapa. Acho que todos nós começamos a estudar astrologia na esperança de entender o nosso próprio mapa. Então, nosso próprio mapa é aquele que nós vamos consultar sempre, consultaremos sempre, porque nós somos a pessoa que nós conhecemos mais intimamente, mas você precisa também ter uma biblioteca de mapas de pessoas que você conhece profundamente, teus pais, teus irmãos, teu marido, teus exes, teus filhos, primos, pessoas que você realmente entende a história, entende a maneira de reagir e sabe de coisas muito mais do que o superficial. Então, você pega os dados, então você pega livros, por exemplo, o meu livro tem um determinado momento que eu comento que uma das técnicas diz respeito aos graus que os planetas ocupam dentro do signo, que dependendo do grau, a gente pode considerar que o planeta ainda é infantil, que o planeta está perfeitamente maduro ou que o planeta já está envelhecido. Então você pega essa informação e você volta ao teu mapa, volta ao mapa das outras pessoas e você faz aquela varredura pensando, faz sentido, não faz sentido, e isso você vai fazendo com tudo. Aí, com outras pessoas que você não tem intimidade, é você pegar o mapa de celebridades. Então, praticamente qualquer celebridade tem o mapa no banco de dados do astro, ou você digita o nome do Google, o nome da celebridade, um mapa astral e aparece. Então, você saber de biografias das pessoas, pessoas que se destacaram, por elas se destacarem, os aspectos dela, pelo menos naquele campo, são muito fortes, muito agudos. Isso te dá uma boa estimativa de como é que é naquele campo. E aí, um dia que você estiver lendo um livro, você é fã de alguém, você está vendo um documentário e tiver um aspecto muito específico, você pode ir lá ver se encontra aquele aspecto. Então, digamos, você gosta de um diretor de cinema e descobre que ele carregava a mãe para cima e para baixo nas filmagens, que eles tinham uma relação muito íntima, que foi ela que influenciou a decisão dele. Então, abre o mapa dele, procura a Lua, procura a casa 4. Ou pelo contrário, o diretor, ele tinha uma relação muito ruim e aí ele odeia a mãe e tudo foi contra essa mãe. Procura também esses aspectos, mas para ver se essa lua e essa casa 4 estão aflitas. E assim você vai indo. Então, as celebridades são muito boas para ver esses aspectos, mas nos aspectos íntimos, você acaba precisando de gente que você conhece intimamente ou quando você tem uma informação privilegiada. Então, um outro aspecto muito importante é você acompanhar os trânsitos. Eu nunca faço leitura de trânsito no sentido de postar vídeos e fazer o céu da semana, mas quando você acompanha os trânsitos, primeiro você pode ver na sua própria vida, né? Quando tem um aspecto muito favorável de Júpiter, será que isso te estimula o crescimento, a religiosidade? Será que aspectos de Marte te afetam? De que maneira te afetam? Você fica mais agressivo, você fica mais motivado. Então, como o céu está funcionando para você, pode te dizer como o céu funciona para todo mundo, ou como aquele aspecto funciona no mapa de alguém.
E quando você acompanha os trânsitos, você vê como vários astrólogos interpretam o mesmo fato, como cada um deles vai enfatizar alguma coisa, mas que elas vão ter todas um simbolismo em comum. Então, assim, vários astrólogos, vários aspectos, vários livros. Então, por melhor que seja um livro, né? Aqui. Ele é um livro, ele é uma visão. Então, você ter vários livros falando sobre a mesma coisa, várias visões, isso vai te ajudar a fixar, isso vai te dar vários ângulos sobre o mesmo assunto e você ir amadurecendo naquele assunto. Então, outra coisa que eu acho muito bacana é você pensar, por exemplo, que personagens de literatura tem aquele aspecto, tal aspecto me remete ao quê? Se você. Eu acho muito bacana, por exemplo, quando a pessoa pega Star Trek, quais seriam os signos de cada um dos personagens. Se esse planeta fosse um personagem, se esse planeta fosse para um evento, se esse planeta tivesse uma casa, são exercícios que te ajudam a ter intimidade com esses conceitos. E por fim, é claro, tem aquela parte que só a experiência. Quando você pega o mapa de celebridades ou um mapa de amigos, você está vendo, de certa forma, um pós-fato, você está vendo algo que já é conhecido. Então, quando você pega um mapa de alguém totalmente desconhecido e você, a partir daquele mapa, vai tentar descobrir, a partir daquele mapa, vai oferecer uma leitura para alguém, isso é muito rico. Às vezes é muito difícil, muito doloroso, porque não é simples trabalhar com expectativas e transmitir uma informação a humanos, mas à medida que você vai praticando e você vai vendo como essas técnicas funcionam na prática, você vai descobrir aspectos que no livro parecem muito interessantes e na vida prática não, que alguns são muito fortes, que quando você vê aquilo lá no mapa, você pode ter certeza que a pessoa vai se identificar. Você se descobre lendo coisas que não estão nos livros, mas você vai indo, você vai caminhando, você chega àquela conclusão lógica. E quanto mais você praticar a astrologia, mais você vai desenvolver o seu próprio método, a sua própria linha. Então, há astrólogos que são muito bons em ver a saúde, são astrólogos que são melhores em discutir o caminho de vida, a vida amorosa, e isso é uma coisa que você vai conquistando na prática. E um outro aspecto muito interessante é você fazer uma pesquisa. Então, você pode se fazer uma pergunta, o que todas as supermodelos têm em comum? O que todos os psicopatas têm em comum? O que os ganhadores de loteria têm em comum? E você baixa o mapa de todas essas pessoas, você vê se você acha algum aspecto que se repete, se a astrologia realmente consegue explicar aquele fenômeno, se não. Então, a astrologia é uma coisa que você vai crescendo e você vai se acostumando e você vai entrando cada vez mais naquele simbolismo. Não é na primeira vez, não é no primeiro livro. É à medida que aquilo vai crescendo junto com você, você vai praticando e ela vai fazendo parte do seu dia a dia. Então, espero que isso tenha te ajudado a pesquisar e a se apaixonar cada vez mais por astrologia.